Olá, meus irmãos. Continuando nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre os fariseus pedindo a Jesus Cristo um sinal do céu, que está no capítulo 8, versículos 11 ao 13. Lá está escrito assim: E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Meus irmãos, a gente tem aqui agora esse relato, esse triste relato sobre a cegueira espiritual em que essas pessoas estavam, que o mundo está. E a cegueira espiritual em que todos nós nascemos com ela. Nós nascemos incapazes de ver a Jesus Cristo e reconhecer ali o Rei da Glória, reconhecer ele como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo. E Jesus Cristo aqui fala isso. E a gente vê aqui, na verdade, a condenação de Jesus Cristo a essas pessoas que não o enxergavam, que pediram o sinal do céu, que eles estão pedindo. É um sinal que testemunha claramente que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que o céu se abra, que Deus fale diretamente: esse é o meu Filho amado. E provavelmente eles não estavam lá no batismo, porque Deus fez isso também. E eles falavam que os sinais que eles viram, porque eles viram muitos sinais. Então eles estão pedindo aqui um sinal do céu, mas eles viram vários sinais. Eles criam que esses sinais que viram Jesus Cristo executar, ele fazia esses sinais por meio do poder de Satanás. E eles diferenciavam esses sinais como terrenos, ou como aparência de sinal, mas que somente Deus poderia fazer um sinal do céu. Sinais terrenos seriam como os que da corte de Faraó tentavam replicar os sinais de Moisés, até que eles não conseguiram mais. É como se o que Jesus fazia era pelo poder de Satanás, e eles queriam agora um sinal que pudesse ser feito somente pelo poder de Deus. Mas Jesus Cristo fez tantos sinais quanto queiram, e eles não creram. E Jesus Cristo então fala esse aqui dessa condenação. Ele, na verdade, tem essa parte aqui que fala que arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, falando a profunda tristeza de Jesus Cristo em relação a isso, em relação a esse pedido, falando que esta geração, porque esta geração pede um sinal, mas esta geração não lhe será mais dado sinal algum. Provavelmente aqui foi a última vez que ele esteve ali na Galiléia, se não me engano. É o fim aqui do seu ministério na Galiléia, depois ele vai passar a ficar na Judéia. E ele os abandona, então, e os deixa nessa condenação, nesse estado de cegueira. Na verdade, em Mateus capítulo 16, a gente vê esse relato pelo Evangelho segundo Mateus. Jesus Cristo responde aqui que eles conseguem discernir o aspecto dos céus. Fala no versículo 2, capítulo 16, Jesus responde: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos, ou seja, que o reino de Deus é chegado, que o rei está aqui andando na terra. Eles não sabem discernir isso, mas sabem o aspecto do céu. Eles são bons meteorologistas, mas são terríveis de teologia. Eles não conseguem entender e enxergar que Jesus é o Cristo, que é o Messias. Jesus é a luz do mundo, é o Rei dos Reis. A luz do mundo está diante deles, mas eles não enxergam. Jesus está essa condenação, que é exatamente o que a gente vê lá em João, capítulo 3, capítulo muito conhecido, onde na verdade Nicodemos vai atrás de Jesus Cristo. Nicodemos fala que ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É exatamente o contrário aqui do que eles estavam falando. Nicodemos afirma aqui que esses sinais só pode ser porque tu provém de Deus, né? E mais na frente nesse capítulo, Jesus aqui fala, a gente tem o versículo 16 que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele fala já no 19, o julgamento é este: quem nele não crê é julgado, né? O julgamento, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 19 fala que o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Então eles estão cegos porque eles são trevas, as suas obras são más, eles não querem, eles são inimigos de Deus. E estão mortos nos seus delitos. Então é impossível que eles vejam. Jesus Cristo aqui ainda no capítulo 12 do Evangelho segundo João, na verdade, ele está a explicação da incredulidade dos judeus. E fala que embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Embora Jesus tenha feito tantos sinais na presença dos judeus não creram em Jesus Cristo, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, que está lá em Isaías 53, lá sobre o servo sofredor. E aqui continua no 39, versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então a condenação é essa, como a gente tem lá em Romanos 1, do mundo inteiro, na verdade, que todos são desculpáveis, porque até os atributos invisíveis de Deus, bem como seu poder, a sua eternidade, a sua divindade, são claramente reconhecidos pelas coisas que estão criadas, são feitas. A gente não precisa dos céus abrir, só olhar a natureza já é o suficiente para reconhecer Deus, a sua divindade, o seu poder, a sua eternidade. Mesmo assim, nós não o adoramos na nossa natureza, nós não o enxergamos porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que acontece é que Deus condena as pessoas e os entrega aos seus próprios pecados e se pervertem ainda mais. Então essa é a condenação, que é o que Jesus Cristo fala aqui. Nenhum sinal mais será dado a estas pessoas. E para não terminar nesse tom também, graças a Deus por isso, é que nós temos que, apesar de que todos nós nascemos cegos espiritualmente, nascemos mortos, nem todos morremos, terminamos a nossa vida assim, nesta cegueira, que Deus, aos seus eleitos, Ele ilumina, Ele nos dá do seu Espírito, que é o que nós veremos mais para frente. A gente vai chegar ali na grande confissão, na confissão que Pedro fez, quando Jesus pergunta: quem sou eu? Quem dizem que eu sou? E quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? Onde Pedro responde, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nós veremos então que alguns a luz resplandeceu, foram iluminados, enxergaram Jesus Cristo e reconheceram Ele como o Cristo. A esses então não há condenação, não há mais julgamento. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente chegar nessa parte do texto. Por enquanto é isso, Deus os abençoe.